e esse é um formato de podcast que a gente faz para tratar algum tema que é um pouco que está mais ligado com a rotina do dia a dia e é menos programático, tá bom? E como de costume a gente já está fazendo esse tipo de formato já desde o começo do ano com uma provocação: se o Bitcoin ele pode ou não ser usado como uma ferramenta de preservação de valor, ou seja, se é possível usar o Bitcoin como hoje o dólar é utilizado como uma ferramenta de hedge para investimentos ao longo do tempo, tá bom? E para você que ainda não é inscrito, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, pois isso faz com que o nosso canal possa crescer de maneira orgânica dentro da rede. E como eu falei, deixe seu like também se possível, pois assim o YouTube consegue descobrir que esse canal é relevante e consegue indicar para mais pessoas que, assim como você, está buscando informações de qualidade, tá bom? E por falar em qualidade, eu sempre recomendo alguns livros que eu vou deixar sempre na descrição desse vídeo, com o qual você pode obter ainda mais conhecimento sobre o que é o Bitcoin e se preparar um pouco mais para o futuro, quando a moeda tende a ser digitalizada ao longo do tempo, e o Bitcoin é uma grande experiência para que no futuro, quando chegar essa moeda digital, a gente já possa estar preparado e saber como interagir no mundo virtual com a moeda virtual, ok? Então deixo aqui 2 livros, 2 em inglês, 2 em português, que são muito bem avaliados dentro da plataforma da Amazon, e vocês podem então aí trazer um pouco mais de conteúdo, tá bom? Para o seu dia a dia. Isso posto, vamos olhar aqui então o que aconteceu em termos de mercado, tá? Então, como de costume, eu costumo usar o Decrypt e o portal do Bitcoin. Lembrando que todas as matérias que aqui forem comentadas, o link para as matérias e para esse conteúdo está todo na descrição, não se esqueça, tá bom? Mas só para a gente fazer um pouco de apanhado do que aconteceu da última semana para cá. Então, na semana passada a gente estava falando e quem não viu esse vídeo, aliás, eu vou deixar no card aqui em cima, vocês podem olhar. Ele ficou um pouco mais longo, entendeu do que vai ficar esse vídeo aqui de hoje, que não tem tanta notícia nova, mas é interessante para você ver o que aconteceu, porque a semana que antecedeu essa última foi uma semana um pouco mais de ajustes de mercado, tá? Então a gente viu que investidores foram incentivados a migrar de ativos de alto risco como Bitcoin e também de tecnologia para algo que eles consideram como mais seguro, como eram títulos da dívida dos Estados Unidos, que apresentavam assim o maior valor nos últimos 12 meses. E nesse movimento de queda, de ajuste de mercado, houve grandes investidores, que é chamados de baleia nesse mercado, que acabaram aproveitando esse momento de queda para se fortalecer também ao longo prazo, comprando bitcoins. E isso nessa semana teve um certo impacto, teve alguma relevância, e nós vamos ver no futuro como foi, tá bom? E nós comentamos no último também que a expectativa é que nesta semana que se passou, ou seja, a primeira semana de março, talvez fosse uma semana mais de retomada da confiança do investidor, já que estava havendo anúncios de alguns governos que eles continuariam comprando títulos de dívida para garantir assim uma recuperação econômica pós-pandemia, e ainda havia uma perspectiva de um novo pacote de estímulo do governo norte-americano. Então era isso que a gente estava esperando que fosse acontecer nessa semana dentro do mercado do Bitcoin, tá? A gente está vendo então o Bitcoin, aliás, uma observação. Quem acompanhou e quem vem acompanhando aqui os Ideascasts vai verificar que esses gráficos agora estão um pouco diferentes. Então nessa semana o Decrypt mudou a forma como que eles mostram e a gente consegue ver uma oscilação maior dia a dia, mesmo quando a gente pega um horizonte maior como esse que eu estou mostrando de um mês, tá bom? Então não vamos nos assustar com o gráfico aqui, vamos entender como é que ele está falando. Então foi comentado que na última semana de fevereiro foi uma semana de ajuste, e é isso mesmo que a gente vê nessa parte do gráfico aqui, ó, tá vendo? Então essa parte do gráfico mostra essa queda nos preços, a gente mostra esse movimento de ajuste de mercado que foi comentado no último Ideascast. Quem não viu, link no card. E quando a gente fez o Ideascast passado, era mais ou menos no dia 2 de março, então ele estava apresentando alguma recuperação aqui de mercado, que era geralmente o que a gente tem visto acontecer com bastante frequência dentro dos finais de semana. A gente até explicou que havia essa questão do efeito 24/7, que é quando os mercados financeiros fecham
E o único mercado que, entre aspas, fique aberto para poder fazer novas especulações acaba sendo o mercado do Bitcoin. Então a gente tem visto alguma recuperação de preços ao longo dos finais de semana. Mas mesmo assim, no dia 2, quando nós fizemos o Ideascast, a gente não sabia bem ao certo como estaria, só a gente comentou que talvez fosse uma semana a mais de recuperação de preços, porque o investidor estava mais confiante, e realmente foi isso que a gente observou e a gente consegue observar aqui nessa parte do gráfico. Então a gente vê que mesmo no dia 2 até o dia 3 houve uma nova escalada de preços, onde o Bitcoin conseguiu superar novamente os 50 mil dólares a cotação. Então a gente vê no gráfico também que houve um excesso aqui em termos de preço e ele acabou baixando e ajustando seus preços e assim chegando na casa dos 46.800 dólares. Então se a gente olhar aqui o horizonte, ele foi do dia 3 ao dia 5, baixou aqui bastante, baixou de 52 para 46, uma queda relevante aqui para quem estava posicionado nesses dias, perdeu bastante dinheiro, mas depois a moeda começou a se valorizar novamente, começou a ter uma nova busca, em especial a partir do dia 6, como a gente vê aqui, e a gente vai ver o porquê isso aconteceu, foi quando houve o pacote de estímulos norte-americano. Então vamos deixar essa questão dos pacotes para frente, vamos só ver o que aconteceu em termos de movimentação de mercado, tá? Então houve aqui na semana passada uma boa recuperação de preços, um ajuste também do mercado e uma nova valorização deste ativo perante o consumidor. E agora nós vamos ler vamos ver agora como é que foi aqui nos últimos 7 dias para a gente ver. Então a gente vê que houve essa maior oscilação nos últimos 7 dias. Nas últimas 24 horas, hoje, segunda-feira, a gente vê que a criptomoeda está sendo cotada a 51.630 praticamente dólares, um preço excepcional para a moeda, uma valorização dentro das últimas 24 horas na casa de 3,31%, tá? E nos últimos 7 dias, valorização de 5,73%, e no último mês, valorização na casa de 43,12%. E a gente chega aqui no horizonte de um ano. Quem investiu há um ano atrás precisamente, se fosse resgatar hoje seu investimento, estaria aí coletando dividendos ou retorno na casa de 555%, algo fenomenal, algo muito bom, em especial se falando de um momento de pandemia, de quedas de mercado. A gente vê que o Bitcoin está se fortalecendo e está sendo uma boa ferramenta para a gente ver como o dólar está sendo desvalorizado nos seus mercados de origem, tá? Isso é bastante importante e é algo que a gente vai ver ao longo das reportagens aqui, tá bom? Lembrando que a gente sempre tem também a gente sempre faz uso do portal do Bitcoin, porque ele traz exatamente esse mesmo tipo de informação, só que agora também trazendo em reais, ou seja, se a moeda nacional, no caso real, se desvalorizar ao longo do tempo, a gente vai ver esse efeito dentro dessa curva aqui. E no caso nosso aqui a gente vê o mesmo comportamento que estava em dólares, ou seja, a paridade não teve tanta interferência assim, e a cotação do Bitcoin hoje está na casa de quase 300 mil reais, 297.530, com uma valorização de 4,34%. De novo, muito fortalecido, muito forte, e isso que a gente tem visto constantemente, tá bom? Então vamos ler agora a notícia, o que aconteceu para o Bitcoin novamente atingir a casa dos 50 mil dólares e, pelo jeito, vai ficar um bom tempo lá, tá bom? A primeira notícia que a gente tem aqui é o Bitcoin volta aos 50 mil dólares após dia de alta. O Bitcoin atingiu 50 mil dólares pela terceira vez este ano e as finanças descentralizadas começam a crescer novamente, tá? O Bitcoin então deu um salto de 5% durante o início deste domingo e voltou a ser negociado acima dos 50 mil dólares. No Brasil, a criptomoeda é negociada a 285 mil reais. Apesar da extrema volatilidade nos últimos dias, o gráfico compartilhado pela Glassnode revela que novos compradores não entraram em pânico nas vendas durante a correção, indicando uma confiança crescente nas perspectivas de longo prazo da moeda. Então quem viu o Ideascast passado, link no card, ouviu falar um pouco sobre os holdings. Holding nada mais é um termo que indica pessoas que quando entram no mercado de investimento, entram para ficar um pouco mais de tempo, independentemente da sua variabilidade, independentemente se ele sobe ou muito de preço. É uma aposta que algum perfil, melhor dizendo, que alguns investidores têm
E esse tipo de investidor, nessa vez, durante essa correção, talvez influenciado pelo que o MicroStrategy fez, decidiu não se desesperar e manter suas posições em Bitcoin, assim como esperado. Então isso foi bastante interessante. Inclusive acho que ele comenta aqui nesse post aqui do Glassnode no Twitter, falando exatamente dos holdings, que é essa convicção que alguns têm, tá vendo? E ele faz essas notações sobre as valorizações. E neste fim de semana os investidores tiveram a sua confiança restaurada quando a MicroStrategy continuou sua onda de compra de Bitcoin, apesar da queda dos preços das ações, comprando mais de 10 milhões de dólares, elevando suas participações em BTC, que é o Bitcoin, para 4,4 bilhões. Tá? A matéria agora continua falando sobre esse mercado de finanças descentralizadas. Se você quer saber um pouco mais de DeFi, eu vou deixar um link do Decrypt. Está em inglês, mas ele explica bem o que é o DeFi. Então aqui tem um guia bem interessante para quem quiser conhecer o que é o DeFi. Nós não vamos falar sobre ele hoje, mas é algo bem interessante para você saber do que se trata, tá bom? Então o resto do mercado de criptomoedas também opera em alta. Então lembra, a gente vive comentando que quando o Bitcoin sobe, as outras moedas também vêm, só que em cotações muito mais modestas, é o que a gente está observando. A Ethereum aumentou quase 7% em relação a ontem, a 1.667 dólares, ainda é 17% abaixo da relação ao ATH de mais de 2.000 dólares de apenas 15 dias atrás. A empolgação com a última, tudo mais. Bom, enfim, ele vai falar um pouco agora aqui nessa matéria sobre o impacto que o Bitcoin trouxe noutras criptomoedas, tá? Então, assim, houve uma valorização de diferentes percentuais, então quem faz investimento vale a pena ler essa matéria completa, tá? Que ele faz referência sobre o que está acontecendo, quais são as outras ferramentas, quais são as outras moedas que também subiram na pegada do Bitcoin. Isso é bem interessante, tá bom? Segunda matéria que a gente tem destacado aqui para explicar um pouco dos movimentos de mercado é essa pergunta: até onde o Bitcoin pode chegar em 2021 se repetir o padrão de alta de 2017, tá? Então essa matéria aqui, ela faz uma correlação e faz uma inferência sobre um procedimento no mercado de Bitcoins que a cada 4 anos, por conta do blockchain, acaba tendo uma restrição de oferta, tá? Então, a grosso modo, é isso mais ou menos que vai falar essa notícia, a gente vai ler juntos aqui, mas ele vai lidar muito nessa questão. Então, a cada 4 anos acontece, vai analisar um pouco como foi esse comportamento depois de algumas semanas dessa parte de correção e o que se esperar se essa tendência da última correção prevalecer agora dentro do ano de 2021, e é isso que a gente vai ver, tá bom? Algumas estimativas colocam o Bitcoin acima de R$1 milhão até outubro. Então aqui vai falar um pouco de mercado, mas também é uma questão um pouco mais técnica e alguma expectativa que pode acontecer, tá bom? O Bitcoin pode chegar a cerca de 260 mil dólares ou 1,4 milhão de reais em outubro deste ano, se repetir o mesmo movimento de alta visto no Bull Run de 2017. A estimativa é do site Hookpoint, que compara o sobe e desce do Bitcoin durante os ciclos de halving, evento que corta pela metade a emissão do Bitcoin e que ocorre, em média, a cada 4 anos. Para chegar a essa previsão, o Hookpoint, desenvolvido pelo entusiasta do Bitcoin chamado MK Safi, comparou os percentuais diários de cada ciclo. Relembrando as datas, o primeiro ciclo de halving começou em 28 de novembro de 2012. O segundo em 9 de julho de 2016, o terceiro em 11 de maio de 2020. Essa reportagem do portal do Bitcoin leva em consideração a comparação entre os dois últimos eventos. Então, halving de 2016 versus o halving de 2020. Cada ciclo dura em média 4 anos, ou seja, 1.460 dias. Em 9 de julho de 2016, o primeiro dia do ciclo do halving, o Bitcoin era negociado a 651 dólares. No dia 294 desse mesmo ciclo, a moeda bateu os 1.320, uma variação de 102,22% em relação ao preço registrado no dia 1. Em 11 de maio de 2020, início do terceiro halving, o Bitcoin valia 8.857 dólares,
Ontem, domingo, dia 28, no dia 294, então comparando o dia 294 desse último ciclo com o 294 desse ciclo agora, do ciclo atual, o Bitcoin chegou a 46.256, ou seja, uma alta de 410% em relação ao primeiro dia. Então ele está comparando assim, no dia 294, desde o início do halving, na última vez, até em comparação ao primeiro dia, na vez anterior subiu na casa de 102%, agora já foi 4 vezes mais, 410%. Isso é substancial. Tomando como base a lógica acima, no dia 532 do segundo ciclo de halving, que foi em 17 de dezembro de 2017, o Bitcoin chegou ao topo e bateu 19.087 dólares, uma variação de impressionantes 2.831% em relação ao dia primeiro. Já no dia 532 do terceiro ciclo de halving, que será em 19 de outubro de 2021, a estimativa é que a criptomoeda alcance então os 260 mil dólares ou 1,4 milhão, segundo o Hookpoint. É uma alta de 2.835% na comparação com o primeiro dia deste ciclo. Então, olhando o que aconteceu no passado, quem sabe aconteça, entre aspas, o mesmo. Não sabemos. E assim, logicamente falando, se neste ciclo já superou em 4 vezes, por que aqui não seria então 4 vezes maior? Uma dúvida que eu tenho e vamos ver se tem essa resposta. Previsão fora da realidade. José Arthur Ribeiro, CEO da corretora Coinex, disse que essa comparação faz sentido na medida que o preço do Bitcoin no halving subsequente sempre foi bem superior ao do halving anterior, o que é explicado pela redução da oferta e aumento da demanda do Bitcoin ao longo dos anos. No primeiro ciclo, a produção de novos Bitcoins caiu de 7.200 para 3.600 Bitcoins por dia. No segundo, caiu para 1.800. No terceiro, a quantidade passou a ser de 900 Bitcoins diários. Então, em cada halving vai caindo a produção e talvez isso explique por que de um halving para o outro há um maior aumento de preços semana a semana para compensar, vamos falar compensar, mas imaginando que cai bastante a oferta e mantém-se a demanda, logo os preços subsequentes tendem a ser maiores, ou melhor dizendo, o aumento de preço subsequente de halving para halving tende a ser maior exatamente por conta disso. No entanto, disse Ribeiro, ainda é cedo para afirmar que o preço chegará a 260 mil este ano e é perigoso usar essa correlação histórica para prever o exato preço futuro por 2 razões. Primeiro, porque ainda existem concentrações de Bitcoins na mão de poucos investidores, que são chamadas baleias, o que interfere na movimentação de preços de mercado. Além disso, se nos próximos anos o mercado intensificar apostas em soluções de DeFi, de finanças descentralizadas, isso pode tirar um pouco do foco do Bitcoin e aumentar a atenção nesses outros protocolos, reduzindo essa correlação citada na análise do Hookpoint. Então ele fala que é perigoso porque hoje ainda está muito concentrado, pode descentralizar, as apostas podem ser menores porque está havendo novas soluções em finanças descentralizadas, então não necessariamente aqueles ganhos astronômicos de mais de 2.800% podem se repetir neste ano. Esse é o alerta que ele traz, mas olhando um dado histórico é muito provável que isso venha a acontecer. Mas tem que sempre ficar de olho e ver semana a semana como está se comportando e fazer suas previsões um pouco mais acertadinhas semana a semana. Bom, Bitcoin a 288 mil. Mostrado pela reportagem, o trader e analista gráfico Alan Reicher disse que prefere olhar o Price Action, que é a análise de preço, por meio do modelo Stock to Flow. Em resumo, esse modelo é resultado da relação entre a escassez e o tempo agindo sobre o preço do Bitcoin em dólares. De acordo com Reicher, é de se esperar que o preço do ativo se acomode no patamar que mantenha a razão estatística, o R2, intacta. Dado que o modelo da Stock to Flow Cross Asset precifica o Bitcoin em dólares em 288 mil,
para manter a correlação intacta em 99,7% até meados de outubro, numa média móvel de 463 dias, é natural constatar que esse seja o prazo para tal apreciação. Então ele acha que deve acontecer algo nesse sentido mesmo. Outras previsões, a previsão da ferramenta e do trader é diferente daquela feita por investidores do mercado. Brett Messing, sócio da Skybridge Capital, falou em janeiro que a estimativa é de que o Bitcoin chegue a 100 mil em 15 ou 16 meses e 500 mil no longo prazo. Então isso que a gente está ouvindo agora é muito fora do que alguns jornalistas internacionais estão falando. Anthony Pompliano, sócio do fundo de hedge de ativos digitais Morgan Creek Digital, também disse a Forbes na semana passada que o ativo pode chegar a 100 mil dólares este ano. Então assim, as previsões lá de fora são muito mais modestas do que a gente está conseguindo ver através somente de uma análise gráfica. Então é isso que é bastante interessante. Tem previsão? Tem expectativa? Tem. Tem motivos para chegar lá? Pode ter, pode não ter. Por isso que é sempre bom fazer um acompanhamento constante das moedas para que você não seja pego na contramão e você não perca dinheiro ao longo do tempo. Tá bom? Bom, notícias em inglês. Essa notícia aqui do Decrypt é exatamente a mesma que nós vimos, tá? Em português, que o Bitcoin volta a 50 mil. Essa é a versão em inglês daquela outra, falando exatamente dos holdings, falando aqui da queda que surgiu de 58 para 49 num overnight aqui que aconteceu de 21 de fevereiro. Também interessante para quem quiser mais informações. Essa outra aqui que a recuperação da cripto meio que estaciona conforme a recuperação, conforme os mercados se posicionam frente à recuperação dos Estados Unidos, tá? Então, depois de uma breve recuperação de preços no fim de semana, mercados esfriam conforme a economia dos Estados Unidos tem um momento favorável entre os investidores, tá bom? Então essa notícia aqui comenta bastante sobre o pacote de estímulos do governo do Joe Biden na casa de 1,9 trilhão de dólares, que passou no Senado, falta agora passar na Câmara também, mas esse movimento já fez com que os preços das criptomoedas em geral subissem, tá? Segunda-feira, com o aumento dos rendimentos ainda do título do Tesouro, é isso que a gente está vendo aqui. Então, nessa segunda-feira, que é o dia de hoje, de manhã, tá, houve ainda uma nova realidade, quando os títulos do Tesouro tiveram rendimentos melhorados, tá? E isso faz com que a expectativa de inflação também suba e esse tipo de movimentação atraiu o investidor para os títulos do Tesouro, o que fez com que a moeda caísse também nessa segunda-feira, tá bom? Semana passada, ele comenta depois da semana passada que houve aqui uma queda no mercado, mas ele voltou a subir depois que houve uma liberação para votação no Senado deste pacote. Então ele estava girando a casa em termos de movimentação de mercado de 1,4 trilhão e acabou fechando na sexta-feira a 1,6, que é exatamente aquela recuperação que nós vimos no gráfico, tá bom? Isso acaba impactando outras moedas, tá? Então essa notícia depois vai falar das outras moedas, tá? Que acabaram subindo em decorrência também desse mesmo mercado, tá? Então eles acompanharam o movimento do Bitcoin, mas foi uma coisa interessante, que mesmo assim há algumas preocupações, acho que falar nessa parte aqui, que há ainda preocupações sobre as condições de mercado, que torna o Bitcoin estando um pouco mais de risco do que normalmente ele teria. Essa é uma preocupação que alguns analistas estão tendo, olhando o que está acontecendo em termos de bull run. Porque, em verdade, a gente tem acompanhado um pouco do que acontece com grandes investidores. Então, algumas semanas atrás, a gente já tinha ouvido falar do Tesla, que ele colocou... do Elon Musk, que ele colocou no seu perfil algo relacionado ao Bitcoin, e isso gerou uma busca generalizada e um aumento no preço da cotação muito grande. Depois, a própria Tesla fez um investimento bilionário em Bitcoins,
que de novo movimentou o mercado. Então assim, o Michael Saylor e a sua empresa MicroStrategy também é um grande assim, influenciador dentro desse mercado. Então o AstroTurfing, que nada mais é do que grandes agentes ou grandes personalidades dando seu aval, sua chancela para o Bitcoin, tem subido bastante as cotações. Isso é algo fora do que a gente fala dos fundamentos do mercado. Talvez por isso que há essa preocupação adicional quanto ao risco da criptomoeda, porque é simplesmente alguns agentes no mercado influenciando os menores investidores a entrarem dentro dessa opção, talvez isso que gere. E recentemente, nessa semana, um grande influenciador mais do lado da direita, que é o Ben Shapiro, também fez um podcast menção a investimento no Bitcoin, e isso deve levar ainda mais pessoas a buscar a moeda. Então isso pode trazer um pouco mais de instabilidade dentro do mercado, e isso que a gente tem que ficar um pouco de olho para saber se essas expectativas que muita gente está gerando em cima das expectativas de outros se mantêm ou se haverá correções ao longo do tempo. Outra notícia super interessante que eu destaquei aqui trata sobre o impacto do pacote de estímulos diretamente na moeda do Bitcoin, tá? Então essa notícia também é interessante, quem quiser ler, lembre-se, descrição sempre link sempre na descrição do vídeo. E ele fala principalmente aqui sobre essa intervenção estatal, que é uma das maiores que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial. Ela não é uma intervenção como foi a primeira, na casa de 2,2 trilhões de dólares, mas ela é muito superior ao que aconteceu em 2008, quando a intervenção estatal foi na casa de 787 bilhões de dólares, tá? E assim, o que é mais interessante dessa notícia é que, de novo, a gente ouve que o Bitcoin está sendo utilizado como uma ferramenta de hedge inflacionário, tá? Então, que uma das maiores razões para o apelo para o Bitcoin é a sua característica de hedge contra a inflação, tá? Então, assim, a queda do dólar, do valor do dólar, tem tornado o Bitcoin como um case de investimento digital similar ao dólar. Isso porque ele acaba não sendo desvalorizado por uma ação do governo de imprimir mais moedas, tá? Então, esse é o conteúdo que traz dessa notícia que a gente destaca com maior atenção. Desculpa. Então, é esse declínio do dólar comparativamente com o Bitcoin. E eles até trazem o Bitcoin como se fosse um ouro digital, porque ele tem uma oferta limitada e a sua demanda, quanto mais cresce, maior vai ser o impacto em preços, tá bom? E outro ponto interessante que a gente pode falar aqui dentro dessa notícia relaciona-se com as perspectivas de inflação, porque quanto maior for a perspectiva de inflação, mais alguns investidores de longo prazo, como é o caso dos fundos de pensão e algumas seguradoras, maior vai ser o incentivo deles a investirem no Bitcoin, porque eles não podem estar tão expostos à flutuação inflacionária. Então esse pacote de estímulo, no fim das contas, pode trazer ainda mais investidores de peso, investidores institucionais que eles chamam, para dentro da criptomoeda. E aí há uma boa perspectiva de aumento ao longo do tempo, em virtude de tudo aquilo que a gente comentou. Então, quando for aprovado esse pacote, vamos ver a reação dos mercados, e a perspectiva é que o Bitcoin ele volte a subir por conta disso, ok? Bom, gente, era isso que a gente tinha para falar um pouco sobre o Bitcoin no dia de hoje. Lembrando que, de novo, vou deixar os livros aqui para que vocês possam pesquisar, fazer a sua consulta, formar a sua opinião sobre se gosta ou não gosta, sobre o futuro do dinheiro. Os livros estão todos na descrição, vai estar na descrição, vai ter o link para cada um deles. E de novo, se você gostou, deixa o seu like, ajuda esse canal aqui a ser compreendido pelo algoritmo do YouTube como relevante e indicar ele a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, por favor, deixa sua força, se inscreva, ative o sininho da notificação, pois assim que subir algum novo conteúdo, você vai ser avisado, tá ok? Então, eu agradeço de coração, obrigado pelo tempo, pela paciência. Deixa nos comentários se você tem algum outro interesse, algum outro tema que você quer que seja tratado nesse mesmo formato de podcast. E assim a gente consegue conversar e ter um diálogo, tá bom? Online. Muito obrigado por tudo, tenha um bom resto do dia, um bom resto de semana. Nos vemos na próxima. Fui!